Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022, e nós vamos juntos novamente dar continuidade ao nosso trabalho aqui de aprofundamento na metafísica das lições do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Bom, gente, acreditem se quiserem, né? Estamos na lição 300. 300 dias juntos, fazendo esse trabalho orientado pelo nosso Divino Mestre Jesus Cristo, né? O meu coração está repleto de gratidão a Ele, pelas orientações, ao Divino Espírito Santo e a cada um de vocês que tem me dado a honra de assistir os meus vídeos, comentar os meus vídeos, dar o joinha lá nos meus vídeos, naqueles que fazem sentido para vocês, que são contribuição para a vida de vocês, né? E muito feliz, estou muito feliz aqui de estar contribuindo para a multiplicação, né? Para o aumento do número de participantes dessa egrégora chamada de Um Curso em Milagres, dos estudantes e dos mestres e dos professores, né, que nos apoiam nesse processo de aprendizado desse ensinamento que evidentemente veio do céu, né? Então a lição 300, ela diz assim: esse mundo dura só um instante. Lembrando que nós ainda estamos na temática de número 8, o que é o mundo real. A lição: esse é um pensamento que pode ser usado para dizer que a morte e o pesar constituem o destino certo de todos aqueles que aqui vêm, pois as suas alegrias se vão antes que sejam possuídas ou até mesmo apreendidas. Mas é também a ideia que não deixa nenhuma percepção falsa nos controlar ou representar mais do que uma nuvem passageira num céu eternamente sereno. E é essa serenidade que hoje buscamos, sem nuvens, óbvia e segura. A nossa oração: hoje buscamos o teu mundo santo, pois nós, teus filhos amorosos, perdemos o nosso caminho por algum tempo, mas escutamos a tua voz e aprendemos exatamente o que fazer para sermos restituídos ao céu e à nossa verdadeira identidade. E hoje damos graças porque o mundo só dura um instante. Queremos ir além desse diminuto instante para a eternidade, né? Então, como é sair do diminuto instante e ir para a eternidade? Como é sair do tempo linear, da percepção de tempo linear da terceira dimensão e ir para a percepção da eternidade? É a ascensão espiritual, né? É a gente sair da percepção de terceira dimensão e ir para a percepção de quinta dimensão. E é isso que nós estamos treinando para fazer juntos aqui com esses exercícios. Agora eu vou ler de novo o texto que é o mundo real, que é o texto tema desse grupo de lições. O mundo real é um símbolo, como o resto do que a percepção oferece, mas representa o oposto daquilo que fizeste. O teu mundo é visto através dos olhos do medo e traz à tua mente os testemunhos do terror. O mundo real não pode ser percebido, exceto através de olhos que o perdão abençoa, de modo que vejam um mundo onde o terror é impossível e onde os testemunhos do medo não podem ser achados. O mundo real possui uma contrapartida para cada pensamento infeliz refletido no teu mundo. Uma correção certa para as cenas de medo e para os sons de batalha que o teu mundo contém. O mundo real mostra um mundo visto de modo diferente, através de olhos serenos e com a mente em paz. Nele só há descanso. Nele não se ouvem gritos de dor e de pesar, pois nada mais resta fora do perdão. E o que vês é gentil. Apenas cenas e sons felizes podem alcançar a mente que perdoou a si mesma. Que necessidade tem essa mente de pensamentos de morte, ataque e assassinato? Quer dizer, a mente que perdoou a ela mesma, né?
O que pode perceber ao seu redor, senão a segurança, o amor e a alegria? O que pode existir que escolhesse condenar? E o que quereria julgar desfavoravelmente? O mundo que ela vê surge de uma mente em paz consigo mesma, né? A mente que se perdoou está em paz consigo mesma. Não há perigos à espreita em nada do que é visto por ela, pois é benigna e só contempla a benignidade. O mundo real é o símbolo de que o sonho do pecado e da culpa terminou, e o Filho de Deus não está mais dormindo. Seus olhos despertos percebem o reflexo seguro do amor de seu Pai, a promessa certa de que foi redimido. O mundo real significa o fim do tempo, pois percebê-lo faz com que o tempo não tenha nenhum propósito. O Espírito Santo não tem necessidade de tempo, uma vez que esse já tenha servido ao seu propósito. Agora, ele só espera por aquele único instante a mais para que Deus dê o seu passo final e o tempo desapareça, levando consigo a percepção e deixando apenas a verdade para ser ela mesma. Esse instante é a nossa meta, pois contém a memória de Deus. E, ao olharmos para um mundo perdoado, é Ele que nos chama e vem para nos levar para casa, lembrando-nos da nossa identidade, que o nosso perdão restituiu a nós. Muito bem. Então, a nossa tarefa para hoje é compreender a metafísica e a prática dessa lição que declara: esse mundo dura só um instante, né? E aí vamos ver o que é que os nossos autores favoritos comentam conosco. Muito bem, meus amores. E... é mole? Espera aí. Primeiramente, mostramos a nossa heroína aqui com o cachorrinho dela numa bela praia, apontando para uma nuvem. Por que que ela aponta para uma nuvem? Porque a nuvem é passageira, né? Então ela está nos lembrando da impermanência de todas as coisas, né? E de que esse mundo, sim, ele dura só um instante, né? Vamos começar com o comentário do Tom Wakechild, do livro A Course in Miracles Workbook for Dummies. Essa jornada ao mundo da percepção é breve, e o nosso retorno ao conhecimento, né, o conhecimento do céu, é certa e rápida. Ilusões não podem durar, uma vez que ilusões não são reais. Nossa mente adormecida vai despertar e não vai mais dormir. A ilusão da separação é apenas uma breve experiência que nos ajuda a redescobrir a verdade sobre nós mesmos. É um playground que nós podemos aproveitar, aprender, no qual nós podemos aproveitar, aprender e demonstrar o amor na forma. Apenas a nossa falha em reconhecer que nós somos o sonhador faz com que a nossa jornada de autodescoberta aparente ser assustadora. Quer dizer, quando nós nos esquecemos que esse mundo, tal qual nos aparece, né, tal qual a gente vê ele chegar na nossa timeline aí, ele é o nosso sonho, aí é que a gente tem medo, né? A gente esquece, nós esquecemos que estamos sonhando esse mundo, né? E aí, lembrando o que Jesus falou ontem, né? Para Helen, né? Eu não posso mudar o seu mundo, porque eu não estou, é você que está sonhando o seu mundo. Então é você quem faz o seu mundo. Eu não posso interferir nas suas criações, né? Mas eu posso sim mudar a sua mente, se você pedir por isso. Se você admitir que você está errado, errada, se você admitir que você não sabe nada, né? Você não sabe nada do agora, você não sabe nada do passado, você não sabe nada do futuro, você não sabe nada. Mas isso é difícil para a mente do ego, né? A mente do ego, ela prefere estar certa a ser feliz, não é? Então é exatamente disso que ele está falando aqui, né? Então, enquanto a gente falhar em reconhecer
que nós somos o sonhador desse mundo, então essa nossa jornada, ela vai aparentar ser assustadora. Nós desejamos conhecer como seria ser alguma coisa diferente daquilo que nós somos de verdade, né? De como nós somos, de como Deus nos criou. Uma vez que é impossível você não ser você mesmo, esse experimento pode apenas acontecer na imaginação da sua própria mente. Então você resolveu ter um sonho, né? Você falou assim, eu vou brincar de faz de conta, eu vou para a terra do pirlim-pim-pim, fingir que eu sou alguma coisa diferente daquilo que eu sou de verdade, né? De como meu pai, meu Deus me criou, né? Mas isso só pode funcionar na sua imaginação. Você resolveu entrar no metaverso, você resolveu brincar. É como se hoje eu falasse assim para vocês, e gente, eu vou tirar umas férias e eu vou passar uma semana brincando lá no metaverso do seu Zuckerberg. Mas eu não vou brincar de metaverso com um avatar de Jaqueline, né? Eu vou fingir que eu sou a cantora Madonna, né? Então eu vou vestir aquelas roupas da Madonna, algumas de muito mau gosto, né? Mas tem momentos da carreira dela que eu gosto, né? E aí eu vou subir num palco, eu vou cantar, e eu vou ter meus fãs, e todo mundo vai me adorar, e todo mundo vai me incensar. Mas, se a gente pegar a analogia, eu não sou a Madonna. Eu sou Jaqueline Mariano, esta que vos fala aqui, esta humilde facilitadora de um curso em milagres, a vosso serviço, a serviço do Pai, a serviço do nosso Mestre Jesus Cristo e a serviço do Divino Espírito Santo. Mas eu resolvi que durante uma semana eu quero brincar de ser Madonna, né? Aí vocês vão falar assim para mim, Jaque, então espera para o ano que vem, né? Termina as lições de 2022. Pode deixar, eu vou esperar. 2022 eu só não termino se não for a vontade do nosso Pai, né? Então aí no ano que vem eu vou brincar de Madonna e vocês vão ficar uma semana sem saber de mim, porque eu tô lá no metaverso brincando de cantar Material Girl, né? Então é disso que ele tá falando. Eu só posso imaginar que eu sou a Madonna, gente. Eu só posso imaginar. Não tem como eu ser a Madonna. Nesta vida não tem como. Eu posso ir lá brincar no metaverso, criar, configurar todo um metaverso de vida de Madonna e brincar de Madonna, né? Definitivamente não seria esse o papel que eu escolheria, mas tudo bem, vale pelo exemplo, né? Acho que ficou impactante, né? Muito bem. Então, nós aparentemente nós ainda estamos dormindo e a nossa verdadeira realidade permanece imutável. Quando nós declaramos que nós não sabemos o que nós somos, nós permitimos que a incerteza anuvie as nossas mentes. Eu não sei o que eu sou. Pronto, a dúvida chegou, tá? O conhecimento é certo. Todo o aprendizado toma lugar no mundo da percepção. A percepção provê um campo de jogo para a mudança e para a incerteza. Nós aprendemos através das nossas numerosas experiências num mundo que permite que os opostos coexistam, que é o mundo da dualidade, que é o mundo da terceira dimensão. Aqui, nessa terceira dimensão, há a dualidade. Nós percebemos a dualidade. Portanto, temos que aprender a fazer escolhas. Temos que aprender a virtude do discernimento. Que discernimento? O discernimento que está baseado na nossa escuta atenta à voz que fala por Deus, a voz do Divino Espírito Santo, ok? Muito bem. O tempo foi definido como a medida da mudança. No tempo, nós somos capazes de diferenciar escolhas,
ou melhor, perdão, no tempo nós somos capazes de fazer escolhas diferentes, escolhe novamente, botei o post anteontem lá, né, da florzinha, criar experiências diferentes, obter um feedback, modificar a nossa mente a respeito da nossa identidade e colocar fim à incerteza. Então, pavimentando o caminho para o nosso retorno ao conhecimento, né? Então, olha o que ele colocou aqui como as ações que vão pavimentar o nosso caminho ao retorno ao conhecimento. Fazer escolhas diferentes, baseadas na voz que fala por Deus, né? Criar diferentes experiências, obter o feedback, mudar a nossa mente sobre a nossa identidade e colocar fim à incerteza. E então nós estaremos pavimentando o nosso caminho de volta ao lar. O mundo real é a contraparte da mente para o mundo do nosso ego, que apoia a crença na falta, na limitação e na separação. No tempo, as ilusões dos opostos aparentemente existem, aparentam existir. Você tem a capacidade de escolher entre o que é verdadeiro e o que é falso. E é aqui que está a chave. Aqui é que está a chave. Eu vou escolher aqui no mundo da dualidade entre o que é verdadeiro e o que é falso, ok? E meu contra-regra acabou de chegar aqui. Peraí, vem cá. Vem cá, vem cá. Tava tocando horror, as pessoas gostam de te ver. Tava tocando horror? Tava fazendo barulho. Que sua mãe tava escutando você fazendo barulho, sua peste. Né? Meu branquinho. Meu liquid paper. Então vamos lá. Tá com 5 quilos, gente. Vocês acreditam? Acabou de fazer um aninho que eu adotei ele no pet shop. Estava pensando em qualquer coisa, menos em adotar o outro gato. E aí essa figura apareceu na minha vida. Peguei assim, ó, era desse tamaninho assim. Muito bem. Nós podemos escolher experienciar o nosso mundo através ou do medo ou do amor. Quer dizer, eu vou escolher experienciar esse mundo através do sistema de pensamento do ego ou do sistema de pensamento do Espírito Santo. Como assim? A minha mente ou está rodando o app do ego ou está rodando o app do Espírito Santo. E isso é que vai me dar a percepção do evento que aparecer na minha timeline, né? Quando nós decidimos perdoar, nós fazemos uma escolha de ver as coisas diferentemente através dos olhos da visão crística. Em última instância, nós vamos escolher colocar um fim nesse jogo do o que eu sou, quando nós decidirmos ver um mundo livre de pecado e culpa. Até que nós possamos escolher ver um mundo perdoado, ainda haverá a necessidade do tempo, quer dizer, da medida da mudança, né? Do tempo tridimensional, do tempo linear, tá bom? O tempo vai continuar enquanto o Espírito Santo espera pacientemente até que você decida mudar a sua mente, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui, repetir, né? Eu falei o tempo de terceira dimensão, mas só para não falar uma coisa que está incorreta do ponto de vista da física, do ponto de vista da física, o tempo é a quarta dimensão, né? Você tem a altura, você tem a largura, e você tem a altura, você tem a largura e você tem o comprimento, né? E o tempo é a quarta dimensão na física, né? Então, assim, na nossa percepção, ok? Aqui onde nós estamos, nós vemos o tempo como linear. A gente vê o tempo como passado, presente e futuro. Quando a gente começa a subir a nossa consciência para as dimensões acima,
Então a gente vê que tudo é uma coisa só e está acontecendo ao mesmo tempo agora, tá bom? É isso. Quando o medo não tiver mais um lugar no seu coração, a necessidade da mudança Peraí, só um minuto. A necessidade de mudar a percepção equivocada do seu ego para corrigir a percepção terá terminado. O tempo, agora sem um propósito, vai ter um fim. O retorno ao conhecimento e a certeza estarão à mão, estarão próximos, né? Perto. Você vai redespertar para a lembrança de Deus e reconhecer que a sua verdadeira identidade nunca foi perdida. Ela apenas foi esquecida por um breve instante na ilusão do tempo, tá? Muito bem. Então, este mundo dura apenas um instante. Este mundo dura apenas um instante. Podemos tirar várias lições dessa frase e a gente vai amarrar tudo num comentário quando a gente finalizar aqui com o Dr. Kenneth Wapnick, né? Aí ele começa a lição de um jeito que é super bonitinho, né? Ele bota assim: vemos aqui o outro exemplo do estilo de Jesus, que faz uma declaração e logo apresenta a interpretação do ego. É instrutivo, pois nos recorda quão frequentemente fazemos o mesmo com o curso, né? Com os ensinamentos de um curso em milagres. Frequentemente, interpretamos mal as palavras de Jesus para demonstrar que o nosso sistema de pensamento é correto, conseguindo assim que Jesus faça parte do nosso pensamento. E, nesse processo, interpretamos mal o seu ensinamento. Então, em vez da gente levar a nossa mente equivocada a Jesus, a gente pega e traz Jesus, traz o ensinamento de Jesus, traz o livro sagrado, Um Curso em Milagres, para o entendimento do ego. Aí a gente diz que entendeu tudo. Aí a gente diz que é espiritualizado. E aí a gente sai por aí tentando doutrinar as pessoas com o nosso ensinamento que está todo equivocado. A gente não entendeu nada. Né? A gente não entendeu nada. Mas a gente não quer admitir que não sabe nada. A gente não quer admitir que esse ensinamento é um ensinamento de quinta dimensão. A gente não quer, a gente quer ler e dizer que entendeu. Ah, não, já sei o que isso aqui quer dizer. A gente não está falando de física, nós estamos falando de metafísica. Nós estamos falando do que vai além. Nós estamos falando do que está por trás. Nós estamos falando de algo que é muito difícil ser expresso em palavras. Nós estamos falando de conceitos que muitas vezes são muito difíceis de ser apreendidos pela mente humana, né? Às vezes você tem uma sensação, às vezes você tem um vislumbre, né? Que é o que os japoneses chamam de, eu acho que é o Furyomonji, né? Eu não sei se é Furomonji ou Furyomonji, é o Furyomonji. Você tem um vislumbre, mas você não sabe passar aquilo em palavras. Mas você entendeu de alguma maneira, porque você foi lá na metafísica. Sua mente, de alguma maneira, se elevou e você entendeu. Tá? Você teve uma revelação. Você teve um instante de iluminação. Esse mundo dura apenas um instante, né? A lição começa quando Jesus explica como o ego tomaria essa afirmação. O mundo dura somente um instante. E a utilizaria para nos convencer de que ele está justificado quando faz com que nós nos sintamos desesperados. O ego nos anima a concluir que talvez possamos ser felizes durante um instante, mas que isso é o máximo que conseguiremos. No final, morremos sem esperança, porque nunca existiu uma justificativa para a esperança. Não é demais dizer que a mensagem de esperança de Jesus ensina o contrário.
Então, é isso que está por trás da filosofia hedonista. Ah, eu vou morrer mesmo. Ah, eu vou pegar tudo quanto é mulher. Ah, eu vou usar todas as drogas. Eu vou gastar todo o meu dinheiro. Eu vou morrer. Eu tenho que viver o momento presente. Eu tenho que viver o agora. Eu tenho que maximizar o meu prazer. O prazer do meu corpo, dos meus 5 sentidos. Isso é ego, tá, gente? Isso é 100% ego. 100%, tá? E é aí que o ego pega uma frase dessa e fala: ah, eu entendi tudo, ah, o mundo dura só um instante, então tá bom. Então vamos lá, gastar todo o dinheiro, depois a gente morre e a dívida fica para o banco, né? Parágrafo 1. Está implícito que não há nada mais do que isso no mundo. Nos alimentamos de alguns poucos momentos de felicidade. E logo eles se apagam tão facilmente quanto a luz de uma vela. É a interpretação que o ego faz deste pensamento. Entretanto, a interpretação correta é que o mundo dura somente um instante, porque isso é tudo o que ele é, o nada. O mundo é maia, o mundo é um sonho, o mundo é uma ilusão. O mundo é um metaverso, uma matrix. E aí ele cita a frase, né? Não se perdeu nem uma só nota do hino celestial, uma das frases que ele mais gosta de citar aqui, né? Na realidade, esse instante nunca ocorreu. Esse instante, né, do qual ele está falando, nunca ocorreu, e esse é um pensamento demasiadamente aterrador, porque se ele for certo, então ele significa, se ele for verdadeiro, ele significa que nós não existimos. Portanto, para manter as nossas identidades vivas e ativas, né, em atividade, temos que dar a volta no curso e fazer com que o curso diga exatamente o contrário do que ele está dizendo e do que o que ele está dizendo significa. Novamente, o mundo não dura mais do que um instante, porque ele provém de um pensamento que não dura mais do que um instante. No mesmo momento em que a separação pareceu ocorrer, Deus deu a resposta, uma metáfora da expiação. Tente ver com quanta força você tenta demonstrar que a expiação é falsa, fazendo com que este mundo e este corpo e a nossa passagem pelo tempo e pelo espaço sejam reais e estejam presentes. Então, o que ele está falando aqui dessa passagem pelo tempo e pelo espaço é a passagem pela ilusão da terceira dimensão, da percepção de terceira dimensão, tá? Ok, babies? É disso que ele está falando. Dê-se conta de que você não quer. Dê-se conta de que você não quer soltar a ilusão, sair do sonho e olhar para o sonho de outra maneira. Fazer isso significaria não voltar a levar-se a sério como um eu, a levar-se a sério como um eu especial. E esse é o maior medo do ego, né? O tempo é ilusório, gente. Vocês já devem ter percebido isso. O Albert Einstein, ele tem uma frase que é sensacional. Sensacional. Ele dizia assim, se você não acredita que o tempo é uma ilusão, e aí ele estava falando lá de 1900, né, gente? Eu não estava falando da vida da gente agora, que você manda um WhatsApp para uma pessoa, ela está online e ela te responde. Não é disso, ele está falando lá dos idos lá de 1920, 1930. Ele dizia assim, se você não acredita que o tempo é uma ilusão, então pergunte para um rapaz que está tocando a campainha da sua namorada, da casa da sua namorada, pela primeira vez que ele vai sair com ela, quanto tempo leva entre ele tocar e ela abrir a porta, né? Então, do que ele estava falando, aquele menino ali, ele estava tão apaixonado, querendo ir ver a namorada dele, talvez com um buquê de flores na mão, que o tempo entre ele tocar a campainha e a menina ou os pais virem abrir a porta era uma eternidade para ele, né? Então, basta a gente pensar em como é a nossa relação com o tempo quando você tem um trabalho que você detesta.
e quando você tem um trabalho que você ama, né? Quando você tem um trabalho que você ama, a semana passa assim. Você mal tem tempo para fazer as coisas de que você precisa. Quando você tem um trabalho que você odeia, chega a segunda-feira e entre segunda de manhã e sexta no final do dia, passou uma eternidade. 10 anos se passaram e você está lá naquele trabalho que você odeia. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês com isso, e Einstein, obviamente, estava tentando mostrar isso, é que o tempo ele é percebido. Ele não é absoluto, ele é percebido. Ele é uma percepção inerente à minha mente, inerente à sua mente, inerente à mente do percebedor. Não sei se essa palavra existe em português, né? É inerente à mente daquele que percebe, tá? E quando nós entramos em estado meditativo, aí a gente vê isso com muita clareza, né? Eu vou acabar de ler aqui, depois vou contar para vocês uma coisa muito engraçada que tem me acontecido. Aí ele está comentando o final, as linhas 2 e 3 do parágrafo 1, tá? Isto é uma admissão do nosso erro. Na segunda parte, a premissa que tem em cada lição, implícita ou explícita, é a necessidade de reconhecer o nosso erro. Nos extraviamos, pois seguimos o nosso caminho em lugar do caminho do perdão que Jesus nos propõe, e que em última instância nos conduz ao mundo real. Então, o caminho que Jesus nos propõe, o caminho de correção das nossas mentes, o caminho de conexão com a mente certa, o caminho de tomada de consciência de que você não é o seu corpo, você é um observador, né? Você tem um corpo que te permite ter experiências dentro do metaverso, dentro da ilusão de Maia, né? Então, esse é o caminho que vai levar a gente para o mundo real, num primeiro momento. Depois, para onde a gente vai? A gente vai para o céu. A gente vai para o nível do conhecimento. Porque no mundo real, nós ainda estamos no nível da percepção, tá? Parágrafo 2. Eu acho que ele pulou aqui. Ele não começou a contar o... Ah, não, ele repetiu. Ah, não, então essa parte que eu li não é o final do parágrafo 1, não, tá? Tem um erro aqui de digitação. É o início das linhas de prática, essa parte que eu comentei, tá? Que é a admissão do nosso erro. E aí ele comenta as linhas 4 e 5 do parágrafo 2. A gratidão é o final do nosso processo. Não, a gratidão é o fundo do nosso processo. E no final nos sentimos gratos por termos estado equivocados. Assim, a separação e todas as suas consequências desaparecem num instante santo, se transformando para sempre em fumaça. Muito bem. Então, esse mundo dura tão somente um instante, né? Então, ele está falando dessa nossa percepção aí do tempo, né? Opa, vou pegar isso aqui antes que o gato pegue, né? Então, deixa eu procurar uma coisa aqui para vocês. Vamos ler a definição do tempo, da introdução básica a um curso em milagres. Vamos ler a definição do tempo, tá? No nível 1, uma parte integrante do mundo ilusório da separação, em contraste com a eternidade, que só existe no céu. Apesar de o tempo parecer ser linear, todo ele está contido num único instante diminuto, que já foi corrigido e desfeito pelo Espírito Santo, e que, na verdade, nunca aconteceu. Por que nunca aconteceu? Porque para a gente estar na percepção de terceira dimensão, nós precisamos estar na ilusão da separação, tá? Quando eu começo a tomar consciência de que Deus e eu somos um, eu e Deus somos um, minha mente já está mudando. Já estou indo para outro nível. Não no sentido intelectual,
Não no sentido intelectual. Ah, eu estou repetindo isso aqui, porque isso está escrito em Um Curso em Milagres, eu acredito no Curso em Milagres, porque dizem que foi Jesus que ditou e porque a minha prof. Jaqueline está falando que é isso. Não é isso. Não é isso. É quando você dentro de você, você sabe que você e seu Criador são um. Seu Criador, mesmo que ele quisesse, ele não poderia se livrar de você. Porque ele fez um mundo onde isso é impossível. Eu acho que ele fez esse mundo onde isso é impossível antes de nos conhecer. Talvez se ele tivesse nos conhecido, ele quisesse se livrar da gente, tá? Mas não foi o caso. Ele fez um mundo onde isso é uma impossibilidade técnica, como eu digo para vocês. Tá? Isso é uma piada, tá, gente? Isso é para vocês rirem. Não saiam por aí dizendo que vocês seguem uma professora de Um Curso em Milagres que fala para vocês no vídeo do YouTube que se Deus te conhecesse, ele teria feito a possibilidade da separação real, tá? Então vocês entenderam? Então eu só posso ter a percepção de tempo linear se eu tô na percepção de terceira dimensão, tá? Quando eu começo a subir, a elevar a minha percepção, ampliar a minha mente, expandir a minha mente, expandir a minha consciência, não tem mais como. É visceral, você sente que Deus está contigo. Deus está junto, você e Deus são um. Deus e você são uma coisa só. Não tem como. Você pode querer muito, você pode querer horrores, dizer que você não é filho de Deus. É impossível. Seu DNA é divino, tá? Então, por que ele diz que esse instante nunca aconteceu? Porque a ilusão da separação nunca aconteceu. Foi só um pesadelo. Nós estamos só vivendo o pesadelo do ego. Que a gente, ao estudar Um Curso em Milagres, a gente está caminhando em direção ao mundo real, onde nós podemos vivenciar o sonho feliz. Ok? Aí ele diz assim, no nível 2... Aí você tem no nível 2 a mentalidade errada e você tem a mentalidade certa. A mentalidade errada está rodando o aplicativo do sistema de pensamento do ego. A mentalidade certa está rodando o aplicativo do sistema de pensamento do Espírito Santo. Seu personal Espírito Santo, que a essas alturas do campeonato já está pendurado aí no seu pescoço, tá? Aí ele diz assim, no nível 2, mentalidade errada, o tempo é o meio de manter o ego preservando os pecados do passado, projetados no futuro através da culpa, pelo medo da punição. Então, olha só, pecados do passado. Olha a tríade ímpia aí, pecado, passado, culpa, presente, medo, futuro. Aí olha a frase dele. Pecados do passado projetados no futuro através da culpa pelo medo da punição. Todo pecado exige punição. Todo pecado exige castigo. Se eu pequei e sei que todo pecado exige castigo, sinto culpa porque pequei e sinto medo no futuro porque aguardo o castigo. Você vai ver. Você se prepara, você vai ver. Não é assim que a gente faz com as pessoas? O meio de manter... Então, vou ler de novo, que eu acho que eu não li todo, né? O meio de manter o ego preservando os pecados do passado, projetados no futuro, através da culpa, pelo medo da punição, enquanto não se olha para o presente, que é o que mais se aproxima da eternidade. Por que o presente é o que mais se aproxima da eternidade? Porque eu não posso ter a experiência da eternidade aqui na Matrix, no metaverso, na terceira dimensão. Eu só posso ter a experiência da projeção da eternidade, da sombra da eternidade aqui. A sombra da eternidade aqui é eu ficar no momento presente. E se eu entrego esse momento presente ao Divino Espírito Santo, eu tenho um instante santo. Se eu entrego a minha mente que está tentando experienciar esse momento ao Espírito Santo, eu tenho um instante santo. Né? E você, seu danado? Aparece aí no vídeo. E aí, como é o tempo, no nível 2, mentalidade certa ao rabo.
o meio de desfazer o ego, perdoando o passado, através do instante santo, o meio dos milagres. Quando o perdão for completo, o mundo do tempo terá realizado o propósito do Espírito Santo e simplesmente desaparecerá. Né? Mas que mundo é esse que vai realizar o propósito do Espírito Santo e que vai desaparecer? Que mundo é esse que vai desaparecer? É o seu mundo. É o meu mundo que eu entreguei nas mãos do Divino Espírito Santo, que eu estou entregando agora, o meu mundo nas mãos do Divino Espírito Santo. E que eu estou pedindo para ele pelo milagre e pela correção da minha mente, aqui e agora. Vamos pedir juntos. De repente, o seu vizinho vai continuar lá naquele mundo dele. E você já foi para outro mundo. Timelines. Linhas temporais. Tá? Previstas, inclusive, na física. Tá? Eu queria muito, sabe, gente? Eu queria muito saber física o suficiente, eu não sei, para poder explicar essas coisas para vocês, explicando, falando mesmo de física, sabe? Eu queria muito. Mas se eu for parar minha vida agora para estudar toda a física que eu tenho que aprender, eu tenho que parar de fazer os vídeos, né? Então, lembre-se, você vai fazer a escolha, eu vou fazer a escolha, e os nossos colegas de canal, estou fazendo igual o Gil Gomes. Lembra do Gil Gomes? Eu não me lembro o que ele falava. Ele era muito engraçado. Nós vamos fazer a escolha de pedir ao Divino, de entregar os nossos mundos ao Divino Espírito Santo. E aí a gente vai perdoar o mundo, e aí esse mundo vai desaparecer. E aí, pluf, a gente pulou para a quinta dimensão. Né? E estamos trabalhando diligentemente para puxar a humanidade junto com a gente. Mas vai vir quem quiser. Vai vir quem tiver afim, né? Muito bem. E aí tem uma outra coisa que eu vou ler para vocês aqui, só para lembrar vocês que a gente não vai perder a oportunidade, o que é um instante santo, tá? Continua aqui. Lembrando que o PDF está no canal do Telegram Alquimia dos Milagres, tudo junto, canal crístico, canal de Jesus Cristo. Um instante fora do tempo, no qual escolhemos o perdão ao invés da culpa, o milagre ao invés da mágoa, o Espírito Santo ao invés do ego, a expressão de um pouco de disponibilidade para vivermos no presente, que se abre para a eternidade, ao invés de nos apegarmos ao passado com medo do futuro, que nos mantém no inferno. Também é usado para denotar o instante santo final, o mundo real. Ele está falando, o mundo real, a culminação de todos os instantes santos que escolhemos ao longo do caminho. Então, a gente vai escolher o instante santo deixando de lembrar daquele mal feito daquela pessoa com a gente, né? Vamos nos esforçar para isso, né? Para fazermos essa escolha. Eu queria ver se eu tinha um texto aqui para vocês. Mas, enfim, não vou achar agora. O que eu queria contar para vocês, que tem me acontecido, uma experiência bem divertida, tá? Bem divertida. Eu faço uma meditação antes de dormir. E eu boto a minha meditação para escutar no telefone celular, né? E aí, ontem e anteontem, eu fui dormir muito tarde. O meu muito tarde, assim, é meia-noite, né? Que é o máximo que eu consigo ir dormir para ter jeito de trabalhar, de funcionar no dia seguinte. Porque eu levanto bem cedo. E aí, eu fiz 300 mil coisas e não fiz a minha meditação. Então, o que eu fiz? Isso aconteceu, acho que foi terça e quarta, né? Eu botei a meditação para rodar e eu fui me deitar. Fiz as minhas orações antes de dormir e fui me deitar sem fazer a meditação corretamente, como eu tenho que fazer bonitinha, sentadinha, com a coluna ereta. Muito bem, mas eu já tinha meditado 40 minutos de manhã, porque isso é praxe. 40 minutos de manhã.
Muito bem. E aí, a meditação dura 12 minutos. E aí eu peguei no sono. Beleza, não tem problema, porque tá alimentando lá a minha mente inconsciente, não tem problema nenhum. Só que eu dormi e peguei no sono, e eu dormi. A minha percepção foi que eu teria dormido algo como 1 hora, 1 hora e meia. De repente eu despertei, e a meditação ainda não tinha acabado. Eu tive essa experiência. E estranhamente, bizarramente, no dia seguinte eu levantei sem me arrastar, às 6h30 da manhã. Então é uma percepção. O tempo é uma percepção, né? Tinha um filminho que passava na sessão da tarde quando eu era criança. Eu não sei quem aqui vai lembrar, quem já é um pouco mais velho, chamava-se A Pirâmide de Cristal. E eu amava aquele filminho. E no ano da pandemia, em 2020, eu resgatei o filminho no YouTube. E eu vi ele de novo, bonitinho. Então, o menininho, ele chegava numa nova vizinhança e ele encontrava, alguém dava para ele de presente uma pirâmide de cristal. E aí ele descobre que quando ele segura naquela pirâmide, ele volta para o Egito Antigo, né? E aí ele gostava de coisas do Egito, então acho que é por isso que ele ganha a pirâmide de cristal, agora eu não me lembro mais. Ele tinha uma pirâmide também de cobre que ele entrava dentro, e eu acho que ele segurava a pirâmide de cristal dentro daquela pirâmide de cobre e ele voltava para o Antigo Egito. Como ele estava, né? Como se eu tivesse vestida hoje do jeito que eu tô, eu vou parar lá no Egito Antigo, lá na época lá do Tutankhamon e começo a interagir com aquelas pessoas. E aí ele descobre como voltar. E acontece uma coisa muito engraçada com ele. Porque ele passa alguns dias lá, fazendo, né, as coisas dele, tendo aventuras. E quando ele volta para casa, tinha passado 1 hora do tempo dele, tá? Então é isso, né? Os mestres que são médiums, né, eles falam que a percepção do tempo lá no plano espiritual ela é bem diferente, né? Então essa coisa de a gente pensar em 1000 anos e ter a experiência de 1000 anos, ela é muito diferente lá, né? A percepção temporal lá é diferente, porque o tempo lá é diferente. Lá, como é um mundo também de Matrix, de metaverso, você também tem a ilusão da mudança, né? Você também tem um tempo linear lá, mas é diferente do que a gente tem aqui, né? Então, gente, para finalizar aqui, né, eu acho que o importante dessa lição, né, é que a gente possa colocar as coisas em perspectiva, né? Que a gente possa se conectar no início do dia com essa mente certa, para que nós possamos atravessar o dia, né? Fluindo com o fluxo da vida, né? E que nós possamos nos esforçar para a gente ficar no momento presente o máximo de tempo possível, né? Ficar no presente. Se você consegue ficar no presente, o futuro cuida de si mesmo, né? Você não está mais apegado às mágoas passadas, não está mais trazendo o passado para o seu presente e, como a gente cria o futuro no presente, não está mais levando o passado para o seu futuro também, né? Então eu acho que essa era a mensagem que eu queria deixar aqui, né? Não sei, acho que hoje essa lição me deixou assim mais contemplativa, né? Hoje vá na sua conexão, né? E receba o amor de Deus nessa conexão. Vá nessa presença, né? Fique no momento presente, porque o amor de Deus, a proteção de Deus, a segurança de Deus
Tudo de bom chega até nós no momento presente, né? E uma última coisa que eu queria falar para vocês, que eu acho que cabe nessa lição também, é que a minha professora falava uma coisa que eu gostava muito, que eu já falei para vocês. Ela falava que quando a gente entende, né, que a nossa vida aqui não é eterna, né, quando a gente começa a entender que essa existência, esse ego-corpo, esse corpo físico, essa personalidade, eles vão ter um fim, a gente começa a buscar sentido para as nossas vidas. A vida fica mais saborosa, né? Você vai procurar realmente o seu caminho, né? O caminho onde você vai realizar o seu Dharma. Não sei se estou me fazendo entender aqui, né? Então, lembre-se disso. Nós não somos eternos, mas nós podemos nos eternizar através das escolhas que fazemos no tempo, tá? Eu vou fechar a lição aqui. Tá bom, meus amores? Então, essa era a mensagem que eu tinha para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.